Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem com vocês? Vamos lá, tudo bem, Anderson, Angélica, Elcio, Lara? Boa noite, Diana. Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Vanessa? Boa noite. Boa Vamos lá, noite. pessoal, para a gente não perder muito tempo, porque hoje a gente tem bastante conteúdo, tá? Vocês viram que a anatomia da ressonância, né? Ela é um pouco mais complexa, tem bastante conteúdo, né? E eu peço para vocês também não se basear somente pelas aulas. Eu sempre falo isso para vocês, né? Se assistam a aula na plataforma, tem as nossas aulinhas, mas sempre procuram aquele site que eu mandei para vocês, sempre dá uma olhadinha no planejamento, uma olhada em anatomia, que é bastante conteúdo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente viu rapidinho a ressonância de crânio, o posicionamento, a bobina que é dedicada para crânio, tá vendo? Toda a estrutura que a gente vai estudar, existe uma bobina dedicada para ela. Fone de ouvido, campainha na mão do paciente, porque caso ele sentir alguma coisa, óbvio, você vê. Por que um paciente claustrofóbico não consegue fazer ressonância? Além dele ficar lá no meio da ressonância, ainda coloca a bobina e fecha a cabeça dele. Então, tem paciente que não consegue ficar paradinho lá dentro, ele fica com medo. E o exame demora de 25 a 30 minutos. Então, é 30 minutos ali sem se mexer. Né? Então, não é um exame tão simples assim. Né? A gente viu que todos os exames de crânio precisam de um localizador 3 planos. Eu espero que vocês já tenham conseguido entender que eu preciso de um localizador no plano sagital, no plano coronal e no plano axial, né? E aqui são, por exemplo, eu vou programar no plano axial. Eu preciso programar no plano axial, no meu plano sagital, no meu plano coronal, para me obter imagens no plano axial. Se eu quero obter imagens no plano coronal, né? Que é o caso aqui, ó, isso aqui é o FOV, e eu vou utilizar o meu localizador no plano sagital e no plano axial, cortando aqui, ó, de trás para frente, né, de frente para trás, desculpa, e aqui, ó, de frente para trás. E eu vou obter imagens no plano coronal. Se eu quero imagens no plano sagital, eu vou utilizar o meu localizador axial e coronal, ok? Esse aqui é por exemplo, como eu falei rapidinho, é o protocolo. Eu preciso de um localizador de 3 planos, uma sequência T2, T2 flare, T1, T2 sagital e o difusão, né? E se precisar de contraste. E aqui a gente falou rapidinho da anatomia do crânio. Vamos ver as coisas que mais nos interessam aqui para a gente localizar. E vocês vão bater no olho e vão vendo se vai refrescando a memória de vocês. Se eu bater o olho aqui, ó, eu sei que é uma imagem de baixo do crânio aqui, ó, mais ou menos, ó, a pontinha do cerebelo aparecendo aqui e do seio aqui. Do seio aqui, ó, seio maxilar. Então, eu sei que esse corte é embaixo, ó, o cerebelo começando a aparecer. Então, o que eu preciso ver? Eu preciso ver o cerebelo, eu preciso ver o seio maxilar, eu preciso ver aqui, por exemplo, ó, o canal espinal, forame magno. Aqui, ó, é a ATM, né? O ramo da mandíbula, tem o côndilo da mandíbula que vai aparecer. Por exemplo, o ramo da mandíbula aqui, ó, o cerebelo aparecendo aqui. Então, vi o cerebelo aqui, ó, vi o seio maxilar, eu sei que eu tenho uma parte embaixo do crânio, tá subindo os cortes, tá lá embaixo ainda. E aqui, ó, eu tenho o septo nasal aqui no meio, as conchas nasais. Então, eu preciso saber que isso aqui, ó, o seio maxilar, ele tá pretinho porque ele tá com ar, né? Subindo mais um pouquinho, ó. Aqui eu consigo ver, ó, o cerebelo já está um pouquinho maior. Eu tenho aqui, ó, a medula, artéria basilar aparecendo aqui. E vamos subindo um pouquinho mais para a gente ver, ó. Começa a aparecer as órbitas. Então, se está começando a aparecer a órbita, eu já começo a ver que já está um corte um pouco mais acima, está no meio do crânio. Eu vejo a ponte aqui, ó, os canais semicirculares. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que eu vou estudar ouvido, eu vou estudar essa região em específico, os canais semicirculares? Se, por exemplo, o médico pediu o ouvido, eu faço corte somente aqui no ouvido, né? São cortes, faço imagens aqui no corte axial, sagital e coronal nessa região aqui, tá? As órbitas aparecendo, os septos nasais, o seio esfenoide aqui no meio, né? As células aéreas da etimoide aqui, etimoidais, a ponte, nervo trigêmeo aparecendo aqui, o quarto ventrículo, cerebelo aqui, hemisfério cerebelar. E aqui continuando, ó, nervo óptico, tá vendo que eu tô lá em cima já, o mesencéfalo pegando bem aqui, ó,
né? Infundíbulo, a glândula pituitária, quem não sabe aqui, por exemplo, o que é a glândula pituitária? Aqui é a hipófise, né, que a gente estuda. Por exemplo, o médico vai estudar a hipófise, eu faço cortes somente aqui na hipófise, é só isso que eu vou estudar. O médico quer estudar a órbita, eu vou estudar daqui para cá, porque ele quer ver as órbitas, né? Por isso que eu tenho que conhecer a anatomia, para me saber o que eu vou estudar. Seio frontal aqui em cima, músculo reto superior, ventrículos laterais aqui, ó. Deixa eu ver se apareceu melhor aqui. Ó, os ventrículos laterais aqui. Os núcleos da base, seios frontal. E aqui eu já estou no quarto bem lá em cima, ventrículo lateral aqui, ó. Joelho do corpo caloso, esplênio do corpo caloso. E eu já estou lá em cima, tá? Então, essas estruturas aqui que eu preciso pelo menos bater meu olho, saber onde estão as órbitas, onde está meu cerebelo, onde está a medula, saber onde está o seio frontal, seio maxilar, porque daí eu consigo identificar a região do meu crânio, né? Então, agora a gente vai falar aqui, ó, do sagital, né? A gente olhou rapidinho lá e vamos falar aqui, ó, do plano sagital. Isso aqui vocês conseguem entender que é um corte sagital, né? Ó. Então, vamos lá. Primeira imagem do sagital. Esse aqui era um plano axial, começando desde lá de baixo do crânio, subindo, começou lá embaixo, e vai subindo corte a corte. Subir um corte, dois cortes, três cortes, quatro cortes, 5, 6, 7, 8, até finalizar o crânio. Fechou. Certo? Agora vai começar no sagital. Aqui eu começo a ver o cerebelo, substância cinza e a glândula parótida. A glândula parótida é essa glândula que fica aqui embaixo, aqui, ó, mais ou menos abaixo do ouvido. Daí as pessoas que têm, como é que chama aquela doença que dá cachumba? Tem outra... como fala, inflama aqui, daí fala, estou com problema na glândula parótida, essa região que fica aqui. E existe estudo da glândula parótida, por exemplo, se o médico estudar a glândula parótida, eu tenho que pegar o crânio até a glândula parótida lá embaixo, não posso cortar ela. Ora, por exemplo, aqui eu tenho substância branca aqui, substância cinzenta, é o nome da estrutura, pessoal, tá? O nome dela é assim, o seio transverso aqui, ó. O que é o seio transverso? Quando a gente vai estudar uma anjo arterial e venosa, eu preciso ver o seio transverso, que é na região venosa, é o vaso do crânio que está passando aqui. Cerebelo, côndilo da mandíbula, olha aqui. Por exemplo, o médico quer estudar ATM. Aqui é a ATM, ó, boca aberta e boca fechada, como eu faço raio-x. Não parece o côndilo lá da mandíbula? Por exemplo, aqui o paciente está com a boca fechada, mas se tiver com a boca aberta, a ATM vai parar lá na frente, não é? Então, esse aqui, ó, é a ATM. Então, eu faço cortes finos aqui na minha ATM. Por isso que eu só preciso localizar onde ela está. Aqui eu tenho a cóclea, o cerebelo aparecendo aqui, a árvore da vida, hipocampo. O hipocampo, pessoal, é uma região muito importante, por isso que estuda essa região aqui do hipocampo. Porque toda vez que você vai estudar demência, epilepsia, dependendo da região aqui, ó, você faz todo o protocolo de crânio e faz cortes finos aqui no hipocampo, porque você vai estudar essa região para o médico, né? Artéria cerebral média aqui, o lobo temporal. Subindo aqui, a gente está vendo que tem a órbita aqui também, né? Subindo um pouquinho mais, ó, lobo temporal aqui, artéria cerebral média, putamen, núcleo caudado, substância branca, substância cinzenta aqui, ó. Substância cinzenta é essa aqui, tá? Plexo coroide, essa regiãozinha aqui. Ventrículo lateral é o branquinho. O que tem nos ventrículos? Tem líquor, né? Lembra que a gente falou? O hipocampo aqui, o seio transverso, o cerebelo aqui, ó, seio transverso aqui, pretinho. Cerebelo é isso aqui, tá? E esse aqui é a artéria vertebral. Ok? Subindo um pouquinho mais. Putamen, substância branca, substância cinzenta, ventrículo lateral aqui, ó, isso é o ventrículo lateral, plexo coroide, artéria cerebral posterior, seio transverso aqui, ó, aqui o sangue ele passa aqui, ele contorna todo o crânio aqui, ó, a gente vai ver isso aqui quando a gente vai fazendo uma anjo, né? Quando eu estou estudando anjo, não aparece a região do crânio aqui, ó, a massa encefálica, aparece somente os vasos, tá? Cerebelo aqui, artéria vertebral e artéria cerebral média, bem aqui. E aqui o núcleo caudado. Subindo mais um pouquinho, ó, tá mais ou menos chegando no meio do crânio já,
Começou aqui na parte do ouvido, da orelha, aqui, ó, tá? Aqui começou o crânio, pessoal. Imagine que vocês vão cortar uma imagem que tá perto da orelha, um pouquinho para dentro da orelha. Daí teve mais um corte, já tá indo lá para a região, ó, já começou a aparecer o olho, então aqui já é um corte pegando a lateral do olho, vocês conseguem compreender isso? Um pouquinho mais fundo, ó, já tá no meio do olho e já tá passando, já indo pro outro olho já, ó. Que a gente parou aqui, né? Foi aqui? Aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, corpo caloso, essa região aqui, ó, pretinho aqui, tá vendo? Corpo caloso, joelho do corpo caloso, que é essa viradinha aqui, ó. Esplênio do corpo caloso. Lembra que quando eu vou fazer, por exemplo, um crânio, eu preciso pegar essa região aqui, ó, angular com o corpo caloso? Sempre a linha pegando entre aqui o joelho do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. E pego desde aqui até o cerebelo. Eu tenho que incluir tudo. E as minhas linhas têm que ser angulado com essa região, tá? Eu tenho o cerebelo aqui, a artéria vertebral, a ponte, glândula pituitária, lembra que eu falei da hipófise? O médico quer estudar a hipófise, eu vou fazer estudo somente aqui na hipófise. Quiasma óptico, bem nessa região aqui, joelho do corpo caloso que a gente viu, núcleo caudado que está aqui, os ventrículos laterais, que é esse branquinho aqui, ó, então a gente já sabe que é uma imagem T2, né? Eu tenho depois aqui, a gente vai ver o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, né? Cerebelo, seio transverso, esplênio do corpo caloso, a gente viu, o tálamo aqui, substância branca, substância cinzenta. Aqui, ó, a imagem mais importante do crânio que eu preciso entender. Eu olhei essa imagem, o que eu vejo? Eu vejo aqui, ó, o tronco encefálico, né? Aqui essa região, ó, mesencéfalo, a ponte, eu tenho o bulbo, a ponte aqui e o bulbo aqui embaixo, né? Que é a medula oblonga, que a gente chama. Aqui, ó, o cerebelo. Aqui eu tenho o quarto ventrículo, pessoal. Quarto ventrículo aqui. Aqui eu tenho o aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto de Sylvius. Daí eu subo aqui, eu tenho o terceiro ventrículo. Esse líquido aqui, pessoal, depois ele vai para os ventrículos laterais. Esse líquor é produzido pelo crânio, pelas células ependimárias. As células ependimárias, elas produzem o líquor. O líquor, ela circula todo o crânio do paciente aqui, toda essa região, e o líquor ele desce por aqui, ó. Tá vendo? E vai acompanhando a nossa medula inteira, ela acompanha a nossa medula. Por isso, quando o paciente tem meningite, ele tem que colher líquor. Daí ele fica naquela posição deitado, né, de ladinho, e o médico vai tirar onde? Da coluna dele, né? Lá da lombar. Ele vai e colhe o líquor. Por quê? Porque na medula, o líquor acompanha toda a medula do paciente, né? Então, o líquor ele é produzido pelas células ependimárias aqui dos ventrículos laterais, e esse líquor aqui, ó, fica todo aqui no crânio, tá vendo? Então, ele tem algumas regiões que ele passa. Então, tem os ventrículos laterais, que é esse branquinho, tem o terceiro ventrículo aqui, o aqueduto do mesencéfalo, o quarto ventrículo, depois tem a região aqui que a gente chama também de forame de Moron, e depois ele acompanha aqui, ó, toda essa região do crânio, né? O líquor é responsável também pelo equilíbrio da cabeça, né? Porque quando bate, não tem aqueles traumas. E a gente tem aqui também essas regiões aqui, que a gente tem umas... a gente chama aqui de... Tem umas... como posso dizer? Uma proteção aqui entre o crânio e entre o osso do crânio aqui. Existem as meninges, né? Que as meninges que tem líquor nelas, né? Meninge aracnoide, tem o nome das meninges aqui, que às vezes dá alguns tumores, se chama tumores na meninge aqui. Tumor aracnoide, por exemplo, né? Porque é conteúdo de líquor, não é um tumor maligno, porém ele cresce muito e às vezes atrapalha a região do crânio. Por quê? Porque o conteúdo dele é líquor, né? Então, isso que é importante vocês saberem. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o esplênio do corpo caloso, que é essa parte de trás aqui, corpo caloso, joelho do corpo caloso, o tálamo, ventrículo lateral que a gente acabou de ver, o terceiro ventrículo, o cerebelo aqui, a ponte que a gente viu, a glândula pituitária, lembra que eu falei? Eu quero estudar a hipófise, então a hipófise fica aqui. A glândula pituitária é responsável aqui pelos hormônios. Hipotálamo, e aqui é a medula que desce e acompanha toda a espina, a medula espinal, tá?
E aqui eu tenho mais um pouquinho, a ponte aqui, ó, o mesencéfalo, tem a região do tálamo, substância cinzenta, corpo caloso aqui, ó. Não esqueça, pessoal, do corpo caloso. Não esqueça do ventrículo laterais. Não esqueça do aqueduto do mesencéfalo aqui, ó. Por exemplo, uma doença que dá no crânio, quando um desses ventrículos aqui, eles é bloqueado por alguma coisa, o que acontece? Se o ventrículo é bloqueado aqui, por algum motivo, nasce algum tumor, alguma região que bloqueia, o que acontece? As células aqui começam a criar muito líquor, e esse líquor não tem para onde ele escorrer. O que acontece? Começa a dar uma pressão na cabeça, porque tem excesso de líquor, onde a gente chama de hidrocefalia, que é excesso de líquor no crânio, por algum motivo. Às vezes, esse paciente tem que usar válvula de derivação. Ele tira esse líquor aqui por uma válvula de derivação que desce aqui pelo pescoço e vai até o abdômen, e lá ele vai ser expelido. Às vezes, existe um distúrbio também, com um excesso de produção desse líquor também, que às vezes tem que fazer o paciente expelir esse líquor, né? Então, por isso que a gente não pode ter nenhuma interrupção dessa região aqui, né? E estudar, entender a função do líquor aqui, ó. A artéria vertebral, a gente tá vendo o vasinho passando aqui, ó? É a artéria vertebral. O quarto ventrículo está aqui, lembrando que o aqueduto do mesencéfalo está aqui, o cerebelo, esplênio do corpo caloso, joelho do corpo caloso, núcleo caudado aqui tem o tálamo, substância cinzenta, a ponte, acho que aqui eu falei tudo, né? Aqui ainda tem o tálamo, olha, ventrículos laterais aqui, núcleo caudado, que é os núcleos da base, artéria carótida interna, toda vez que eu falo de carótida aqui, pessoal, é um vasinho que tá passando aqui, tá vendo? É um vaso, ó. É o vaso do crânio. Artéria vertebral aqui, passando aqui. O cerebelo, seio transverso, aqui também é outro vaso, só que aqui é uma veia, aqui é uma artéria, tá? E substância cinzenta aqui. Putame é mais uma dos núcleos da base, núcleo caudado, artéria cerebral média, aqui, artéria vertebral, cerebelo, seio transverso, lembrando dele aqui, artéria cerebral posterior, ventrículo lateral e substância branca. Substância cinzenta, substância branca. Ó, lembra? A substância cinzenta é aqui. Substância branca, ela tá um pouquinho mais no meio. Nervo óptico, olfatório, né? Desculpa, nervo olfatório e o nervo óptico aqui, tá? Continuando na substância cinzenta aqui, substância branca, músculo temporal aqui, o nervo óptico e o lobo temporal. Ó, então o médico quer estudar nervo óptico, você vai fazer o quê para ele? Órbitas, né? Artéria cerebral anterior passando aqui na frente, substância cinzenta, substância branca, seio sagital superior, joelho do corpo caloso e ventrículo lateral frontal, né? Seio sagital aqui. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas aqui já está na imagem do coronal, tá bom? Vocês viram que mudaram? Aqui já está no coronal, tá? Aqui eu tenho seio sagital superior, corpo caloso, ó, lembra que o corpo caloso eu vejo ele aqui, ó, pra você ver, aqui eu tô vendo o corpo caloso aqui. Daí vocês falam para mim, ah, mas como é que é? Ó, corpo caloso de frente. Olha ele aqui no sagital, ó. Corpo caloso aqui. Então, lembra que esse corte é assim, ó. Imagem coronal, é assim, ó. Eu estou vendo essa imagem, se eu faço um corte dessa forma aqui, ó, pegando aqui, ó, que região que eu tô vendo aqui? Ó, cortei aqui. É essa região que eu estou vendo, ó. Ó o joelho do corpo caloso aqui, ó. Tá? Aqui é o começo dos ventrículos lateral, ventrículo lateral frontal. Então, esse corte aqui, ó, é exatamente um corte feito aqui, ó. Ó, os ventrículos laterais, ó, aqui, ó o corpo caloso aqui, o joelho do corpo caloso. Por isso que eu preciso que vocês entendam. Aqui, ó, é a imagem vindo de anterior para posterior, tá? É o crânio agora que a gente tá vendo na parte coronal. Então, aqui, ó, eu tenho a artéria cerebral anterior, joelho do corpo caloso, substância branca aqui, substância cinzenta, o nervo óptico, ó, os ventrículos laterais aqui, ó, tá? Ventrículo lateral, sempre olha essa região aqui, ó, ventrículo lateral, substância branca, substância cinzenta aqui, núcleo caudado aparecendo aqui,
O putame, que a gente cansou de ver, ó, esse aqui é o putame. Ó, o hipocampo. Lembra que eu falei que a gente estuda muito o hipocampo, gente? Não esqueçam dessa estrutura do hipocampo aqui, ó. Ó, o hipocampo. Se eu faço um corte de frente aqui, como é que ele vai aparecer para mim? Vai aparecer daquele jeito que vocês estão vendo agora aqui, ó. Cadê ele? Acho que eu passei muito. Aqui, ó. O hipocampo aqui, ó. Certo? E a artéria cerebral média aqui. Quiasma óptico aqui. E o corpo caloso. Ok? Opa, peraí. Ué? Ixi, acho que esqueci de salvar, pessoal, a imagem. Mas dá pra gente entender aqui, peraí. Ó. Aqui, ó, tem o seio sagital superior aqui, ó. Substância cinzenta aqui, né? Corpo caloso aparecendo aqui. Aqui a gente tem aqui a artéria cerebral posterior, artéria basilar pegando bem no meio aqui, ó. Lobo temporal, o hipocampo aqui, ó. Terceiro ventrículo aqui, pessoal, bem aqui no meio. Os glóbulos pálidos, o putame, septo pelúcido aqui, ó. Substância cinzenta, substância branca bem aqui, o trato óptico, os ventrículos laterais aqui e o corpo caloso que a gente viu. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ó, aqui é a ponte, aqui é a medula oblonga, né? A medula aqui que acompanha toda a coluna vertebral, a artéria vertebral aparecendo aqui, os canais semilunares, que aqui a gente é aquela região do ouvido. Lembra que eu falei para vocês, a região do ouvido, que a gente faz cortes finos aqui no ouvido? Tentório cerebelar aqui, que é a substância cinzenta, substância branca aqui, substância cinzenta, núcleo caudado aqui e o seio sagital aqui. Aqui mesma coisa, ó, o cerebelo pegando aqui de frente, que é medula espinal, medula oblonga. Cerebelo aqui, ó, esse corte aqui é um corte de frente, ó. Isso aqui é o tronco encefálico, tá? Os ventrículos laterais pegando aqui, substância cinzenta, substância branca aqui, substância cinzenta aqui, tá? Corpo caloso ainda continua aqui, os ventrículos laterais aqui, ok? Mais um pouquinho, ó, seio sagital superior, substância cinzenta, substância branca, esplênio do corpo caloso que a gente viu, o tálamo tá aqui, artéria cerebral interna está aqui, o hipocampo está aqui nessa região, a glândula pineal, toda vez que eu quero estudar a glândula pineal, ela fica aqui no meinho, aqui é a célula túrcica que a gente conhece no raio-x, o cerebelo, o quarto ventrículo aqui, e o tentório cerebral, né? O aqueduto cerebral aqui, ó. E aqui parecendo bem o cerebelo, pessoal. Vocês conseguem perceber o cerebelo aqui, ó? Que essa imagem do cerebelo é essa imagem aqui que está aqui em sagital, ó, cortada assim de frente. Vocês conseguem perceber isso? Se eu fazer um corte assim, ó, se eu fizer um corte aqui, quando eu ver essa imagem coronal, ela vai me apresentar dessa forma. Vocês conseguem perceber isso? Dá para perceber, sim. Dá, né? Então, vocês agora, vocês conseguem identificar uma região que vocês foram olhar? Se vocês conseguirem ver isso aqui, ó, parece uma folhinha, é o cerebelo. Isso aqui, pessoal, os ventrículos laterais. Isso que tem dentro, que é o plexo coróide. Aqui é o esplênio do corpo caloso, já é a parte posterior. Lembra, o joelho do corpo caloso é a parte anterior. O esplênio do corpo caloso é a parte superior, é a parte posterior do crânio, já está lá indo para o final. Lembra que vocês viram o cerebelo, é parte posterior, tá bom? E aqui já está no finalzinho, ó, substância cinzenta, substância branca, seio transverso aqui lateral, o cerebelo aqui e seio sagital superior, tá? E aqui já é bem o finalzinho. E aqui é que a gente acabou de ver, uma imagem na projeção axial, por exemplo, o mesencéfalo, tem aqui. Ó, aqui a gente tem as artérias cerebrais anteriores, aqueles vasos que a gente ficou vendo aqui nas imagens, que ficou aparecendo, artéria vertebral, artéria cerebral média, né? Artéria cerebral posterior. O que a gente viu aqui na imagem aqui?
Aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo um estudo de uma anjo aqui, ó. Aqui são as artérias, ó. Sifão carotídeo, está lá no pescoço. Artéria cerebral média. Aqui, pessoal, é a parte anterior do crânio, ó. A parte da frente. E aqui é a parte de trás. Ó, o mesencéfalo aqui. E aqui tem um carvenoma, tem uma lesãozinha aqui, ó. Artéria basilar. Ó, essa artéria basilar, ela está aparecendo em axilar, mas olha como que ela aparece numa imagem coronal, por exemplo, aqui, ó. Quer ver ela aparecer aqui bem bonitinha? Eu coloquei ela aqui, ó. Eu tenho certeza que eu coloquei ela aqui numa região que deu para ver ela muito bem. Deixa eu ver se ela tá aqui. Vou achar ela aqui para vocês, eu já mostro para vocês. Aqui, ó, artéria basilar aqui, ó. Olha ela aparecendo aqui. Então, se eu tirar toda a anatomia do crânio e deixar só o vaso, eu vou ter essa imagem que eu tô vendo aqui, ó. Tá entendendo? Artéria basilar aqui, ó. Os vasos do crânio são esses aqui. Aqui é uma imagem, por exemplo, no sagital. A imagem no sagital do crânio, ó. Artéria carótida interna, né? Tá aqui. O sifão carotídeo aqui, ó. Artérias cerebrais anteriores, artérias cerebrais médias e artérias cerebrais posteriores. Essa aqui é a parte anterior do crânio e essa é a parte posterior. Artéria basilar aqui, ó. E aqui aparecendo, ó, sifão carotídeo aqui, artéria posterior, artéria basilar aqui no meio, que a gente estuda muito ela, as artérias cerebral média aqui, né? Mostrando isso aqui é um estudo de anjo. O que a anjo é? É os vasos que ficam lá dentro do crânio. Então, às vezes, você vê na anatomia ele passando aqui, ó, mas aqui a gente está estudando a massa encefálica, está estudando o crânio, né? Anatomia aqui, mas existem os vasos aqui passando aqui, ó. Ó, isso aqui é vaso. Isso aqui, ó, que faz o círculo arterial lá, de Willis, né? E aqui tá aparecendo melhor, ó. Por exemplo, artéria basilar aqui, ela forma as artérias cerebrais posteriores, eu tenho as artérias cerebrais médias, né? Eu tenho o romo frontopolar aqui, ó, artérias cerebrais anteriores e o sifão carotídeo aqui, ó. E aqui é a anjo que a gente mais costuma ver, ó, as artérias vertebrais aqui embaixo, a artéria basilar, as artérias posteriores aqui, as artérias cerebral média, as anteriores e a comunicante aqui, ó. A gente, quando faz uma anjo, pessoal, a gente vê exatamente esse estudo aqui, ó. Não sei se vocês já viram uma ressonância, uma anjo-ressonância, uma anjo de tomografia do crânio. Alguém já viu essa imagem aqui? Isso aqui é lá dentro do crânio, o estudo dos vasos, tá? E aqui que a gente vê muito lá, que a gente vê, o seio transverso, toda hora aparecendo, seio sagital superior, seio transverso. É essa região aqui que a gente vai estudar. Quando eu estudo ela com contraste, é assim que a imagem aparece, ó. Tá? Cheio de contraste aqui, ó. É estudo esse aqui a gente chama de anjo venosa. Isso aqui é uma anjo arterial, porque esses vasos são artérias. E esses vasos aqui, ó, são veias, tá vendo? Essa é diferente, ó. Veia cerebral de Galeno aqui, ó. Veias cerebrais internas. Veias superficiais extracranianas. As veias jugulares internas, seio sigmóide, seio transverso. É o que a gente mais viu aqui na anatomia. Ó, seio sagital superior. Seio transverso. Lembra que a gente viu muito essa região? Quer ver? Ó, se a gente procurar lá na anatomia do coração, do coisa, ó. Seio sagital superior, aqui em cima. Onde está o seio sagital superior aqui? Ó, seio sagital superior, passando lá em cima do crânio. Tá vendo? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Conseguiram entender um pouquinho da anatomia, lembrar alguma coisa que foi visto nas aulas que vocês tiveram no curso técnico? Vocês querem que eu dou mais uma repassada aqui para vocês, nas partes mais, nas regiões que tem mais, que mais vocês precisam lembrar? O que vocês precisam guardar? Os planos do crânio, o que é plano sagital, o que é plano axial, o que é plano coronal. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Alguém escreve aqui no chat. Ficou, né? Vocês conseguem bater o olho e identificar o que é um plano sagital, o que é um axial, o que é um coronal. Sim.
Agora, vocês olham aqui e vê ventrículos laterais, ó, ventrículos laterais anteriores e ventrículos laterais posteriores, tá? Núcleos da base aqui, substância cinzenta, substância branca, né? Vamos descer um pouquinho, ó, os ventrículos laterais. Deixa eu ver mais, que eu vou mostrar. Ó, mesencéfalo aqui, ó. Aqueduto do mesencéfalo, que é conhecido como aqueduto do Silvio também. Artéria cerebral anterior, faz as artérias que a gente acabou de falar, ó. Seio frontal, não esquece de olhar isso aqui. Sempre procura isso no crânio para vocês se localizarem. Aqui, ó, as órbitas, aqui, o nervo óptico, o mesencéfalo aparecendo aqui, artéria basilar, infundíbulo. Deixa eu descer mais para cá. Ó, o cerebelo, pessoal, não esqueçam do cerebelo. Sempre procuram ele na imagem, principalmente no crânio. Seio maxilar aqui, ó. Viu o seio maxilar, viu o cerebelo? Sabe que é um corte bem baixo do crânio. Tá lá embaixo. Ainda não subiu. Viu órbita? Já tá no meio do crânio. Entendeu? Viu aqui, ó, os ventrículos laterais? Já tá lá em cima do crânio, já tá lá no topo, já tá quase no final. Então, guarda essas imagens na cabeça de vocês para refrescar, tá? Vamos olhar aqui de novo. O sagital. Ó, vamos lá. O hipocampo eu não posso esquecer. Não posso esquecer o cerebelo. As regiões que vocês não podem esquecer, ó, os ventrículos laterais aqui. Ó, o hipocampo passando bem aqui ainda. O putamen. Ventrículos corpo caloso aqui. Joelho do corpo caloso. Esplênio do corpo caloso, ventrículo lateral, cerebelo. Ó, quarto ventrículo, não esqueçam, pessoal, quarto ventrículo, aqueduto do mesencéfalo, terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. Joelho do corpo caloso, esplênio do corpo caloso. Lembra que o crânio ele vai fazer uma angulação de baixo para cima. Eu tenho que incluir todo o crânio, abaixo do cerebelo e até acima da calota aqui. Eu tenho que pegar tudo, tá? Lembrando que a gente tem micro que acompanha todo o crânio. A ponte aqui, mesencéfalo aqui nessa região, quarto ventrículo, aqueduto do mesencéfalo, cerebelo. Não esqueça dessa região aqui. O que mais que eu posso falar para vocês? O hipocampo, eu falei, tem os núcleos da base, aqui o nervo olfatório, o nervo óptico. Então, assim, acho que a gente já, os ventrículos laterais aqui, pegando bem essa região, viu isso aqui? Sabe o que é o ventrículo lateral? Tá? Na parte coronal. Ó, aqui, ó, artéria basilar pegando bem bonitinho aqui, ó, artéria cerebral anterior e posterior, pegando bem elas aqui. Aqui a gente vê um pouquinho das anjos, né? Lembrando que aqui, quando eu vejo assim, a gente chama de anjo arterial, ó, a gente chama de perninha de bailarina aqui, ó, anjo arterial, e aqui é anjo venosa, tá? Então, qual que são as contraindicações de realizar uma ressonância? De qualquer exame, pessoal, qualquer implante ativado eletronicamente, magneticamente ou mecanicamente, por exemplo, marca-passo, bioestimulador de bomba de insulina, neuroestimulador, implante coclear e aparelhos auditivos. O paciente tem isso aí, ele não pode fazer ressonância magnética. Clipe de aneurisma intracranianos, a menos que sejam feitos de titânio. Gravidez, né? Só se realmente for muito necessário fazer o exame, que daí o benefício o médico tem que avaliar se realmente compensa fazer o exame. Mas o benefício que a paciente vai ter fazendo a ressonância magnética é muito mais gratificante do que o risco que ela vai ter em fazer. Então, aí compensa fazer. Clipes ou grampos cirúrgicos ferromagnéticos, corpo estranho metálico no olho, estilhaço de metal ou bala. A gente tem que fazer a anamnese bem feita e tem que fazer as perguntinhas, tá? Sempre que eu falo para você, preparação do paciente para cérebro na ressonância magnética. Um formulário de consentimento por escrito satisfatório deve ser retirado do paciente antes de entrar na sala. Peça para o paciente remover todos os objetos de metal, incluindo chaves, moedas, carteiras, cartões com tiras magnéticas, joias, aparelhos auditivos e grampos de cabelo. Se for possível, forneça um acompanhante para o paciente claustrofóbicos, né? Por exemplo, familiar ou equipe. O risco e benefício da injeção de contraste deve ser explicado ao paciente antes do exame. Gadolinium só deve ser administrado ao paciente, né? Só ao paciente menos que 30 ml de gadolinium. Oferecer tampões de ouvido e fones de ouvido, possivelmente com música para maior conforto. Explicar o procedimento ao paciente. Instrução ao paciente em ficar parado, o paciente não se mexer, e observe o peso do paciente. Eu preciso perguntar o peso do paciente, pessoal.
tá? Sempre na ressonância magnética a gente coloca a altura e o peso do paciente corretamente. Agora aqui a gente vai fazer o posicionamento do crânio que a gente viu. Cabeça em decúbito dorsal, posicione a cabeça na bobina, né? Imobilize a crânio com almofadas, né? Almofada sobre as pernas para deixar o paciente mais confortável e centralize o localizador do feixe a laser sobre a glabela. Ó, o laser aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? O paciente tem que estar com a cabeça bem retinha lá dentro da bobina, passando aqui no meio do nariz, ó, e entre a glabela. Use o localizador 3 planos, um T2, turbo espinheco, transversal, que é o plano axial, uma sequência T2 flare no plano axial, um T1 espinheco no coronal, um T2 turbo espinheco no sagital, uma sequência difusão e, se necessário, contraste, tá? Então, a gente faz a primeira sequência, que é um localizador de 3 planos, né? Um localizador de 3 planos deve ser usado no início para localizar e planejar as sequências. Os localizadores geralmente têm menos de 25 segundos e são varreduras de baixa resolução, ponderadas em T1. Lembra que eu falei? Depois de tudo que eu fiz aí, coloquei o paciente, ó, primeiro, chamei o paciente, vi o nome dele, vi qual exame que ele vai fazer, fiz o questionário de segurança, fiz o questionário, a anamnese dele, perguntei, pedi para ele se trocar, tirou todo o metal do corpo, bonitinho, fui lá, coloquei a bobina de crânio, posicionei o paciente, fechei a bobina, zerei o exame lá na glabela, coloquei o paciente dentro da sala, dei a campainha para ele, expliquei para ele se ele vai querer contraste, expliquei o risco e o benefício do exame e começo fazendo meu exame. A primeira sequência que eu vou rodar é o meu localizador em 3 planos, em qualquer exame que eu vou fazer, para mim ver se realmente eu estou estudando o crânio. Eu zerei para quê? Para que eu queira que aquela imagem saia do crânio. Então, vai sair o localizador no plano sagital, coronal e axial. Então, planeje os cortes axiais no plano sagital, angule o bloco na posição paralela ao joelho e esplênio do corpo caloso. A gente sabe onde está o joelho agora e a gente sabe onde está o esplênio. Lembra que eu falei? A aquisição é de ínfero superior, e eu tenho que incluir sempre abaixo do cerebelo até a calota craniana, né? As fatias devem ser suficientes para cobrir todo o cérebro. Desaverte-se até a linha do forame magno. A gente sabe onde está o forame magno aqui. Verifique o bloco de posicionamento nos outros 2 planos. Um ângulo apropriado deve ser dado ao plano coronal em uma cabeça inclinada, perpendicular à linha do terceiro ventrículo troncoencefálico. A gente angula aqui, ó, o terceiro ventrículo aqui, né? A gente angula aqui para ficar bonitinha as imagens. Eu vou adquirir no plano axial. Pessoal, vai cair a nossa aula. A gente continua na semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E essa aula vai ser editada e depois vai ser postada aí para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, por hoje e até a próxima. Obrigada, Diana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.